E daí, galerinha, beleza? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. Recentemente entramos em um novo conteúdo, uma nova apostila, um novo módulo, que foi lá a apostila de soluções, onde na primeira aula falamos sobre os tipos de dispersão e na segunda aula falamos sobre as soluções. Nas duas aulas foram deixadas atividades, hoje eu farei a correção delas. Na primeira aula deste módulo, que foi sobre dispersões, foi deixada a tarefa para vocês responderem as questões 1 e 2 lá na página 3 do capítulo 1 da apostila de soluções. Então vamos lá. Questão 1. Correlacione as características a seguir com o tipo de dispersão. Então vocês vão relacionar lá com a letrinha A, com a letrinha B, com a letrinha C, o tipo de dispersão presente ali. Se vai ser uma suspensão, um colóide ou uma solução. Letra A. É possível ver as partículas do disperso suspensas na dispersão. Suspensas na dispersão. Então, é uma suspensão. Letra B. As partículas do disperso não são visíveis com o auxílio de um microscópio. Se elas não são visíveis com o auxílio de um microscópio, isso quer dizer que eu tenho uma solução. Tá? Isso quer dizer que o material foi totalmente dissolvido e agora eu tenho uma solução homogênea. Ok? Então, na letra B é solução. E letra C, a dispersão é capaz de espalhar a luz incidida. Quando a luz incidida é capaz de espalhar, isso quer dizer que é um colóide, quer dizer que as partículas são maior, tá ok? Então, estamos falando diretamente de partículas coloidais. Aquelas que são um pouquinho maiores, então quando a luz é colocada sobre eles, a luz se esquiva porque não consegue passar no meio deles, porque as partículas são um pouco grandes para isso acontecer. Número 2. O efeito Tyndall é usado para distinguir soluções e colóides. Explique no que ele consiste e o que ocorre. Quais são os resultados esperados em um teste para diferenciar soluções de colóides? Então, aí na imagem está mostrando um exemplo de experimento, onde é utilizado o efeito Tyndall. Então, consiste no espalhamento da luz provocado por partículas coloidais. O copo que está perto da lanterna é aquele que tem as partículas coloidais. E aqui está o que vem depois, é o que tem apenas a solução. Tá ok? Então, isso deve-se ao fato de que essas partículas apresentam tamanho da massa, ordem de grandeza, que o comprimento de onda da luz visível. Ou seja, ao incidir sobre um sistema, um feixe de luz só será percebido através do sistema se este for coloidal. Se for uma solução, a luz passará direto e não vamos conseguir ver os colóides, porque ali eles não vão estar presentes, por causa do tamanho dos colóides que é maior. Na segunda videoaula sobre essa apostila, sobre esse módulo, que foi inclusive a última que vocês tiveram, foi pedido para vocês responderem as questões 1, 2 e 3 lá da página 10, no capítulo 2. Então vamos lá. A questão 1 dizia o seguinte: considerando a natureza dos materiais a seguir, quais são solúveis em água? E pedia para vocês justificarem a resposta. Os materiais eram açúcar, grafite, sal de cozinha e ácido clorídrico. Olhando pelas alternativas, é fácil saber que os materiais que são solúveis em água são o açúcar, o sal de cozinha e o ácido clorídrico, e que o grafite não é solúvel em água. Porém, pedia para vocês justificarem a resposta. Como justificativa, eu posso utilizar o seguinte argumento, que tanto o sal, quanto o açúcar e quanto o cloreto de hidrogênio, ou o ácido clorídrico, ambos são solúveis em águas porque são feitos de partículas polares e as interações entre as partículas polares com a água tendem sempre a ser favoráveis. Então, lembrem aquela regrinha. Partículas apolares não são solúveis em água. Já as partículas polares tendem a ser solúveis em água. Número 2. O gráfico a seguir indica a relação entre a solubilidade de uma substância hipotética e a temperatura. Então, ali na vertical, eu tenho as gramas de soluto em 100 gramas de água, que vai de 0 até 140,
e na minha horizontal, na minha linha ali horizontal, eu tenho a temperatura em graus Celsius, que vai de 0 até 100 graus. E aí falava o seguinte: com base nas informações apresentadas no gráfico, responda. Letra A. O que é possível concluir a respeito da relação entre solubilidade e temperatura para essa substância, nessa substância hipotética? Nós podemos concluir o seguinte, que com o aumento da temperatura, há também o aumento da solubilidade dessa substância. Letra B. Qual é a solubilidade da substância a 40 graus? Essa é fácil, é só vocês olharem no gráfico. Vocês vão ver lá que em 40 graus, né, de temperatura, eu vou ter a solubilidade de 60 gramas desse soluto hipotético, ele será dissolvido em 100 gramas de água. Então, a solubilidade da substância a 40 graus é de 60 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. E a letra C perguntava o seguinte: o soluto, ele é um gás ou um sólido? Justifique. Talvez vocês tenham ficado um pouco confusos, mas essa questão ela é bem simples de compreender e de responder. Olha só. Eu indico que provavelmente essa substância é um sólido. Mas por que eu acho que ela é um sólido? Porque, de modo geral, os sólidos eles tendem a ter a solubilidade em água aumentada conforme tem a elevação da temperatura. O que acontece ao contrário em substâncias gasosas, já que geralmente tem a solubilidade em água diminuída com o aumento da temperatura. Como exemplo, vocês podem pensar o seguinte: a maior parte dos sais, né, os sais no geral, conforme a temperatura vai subindo, a solubilidade deles também sobe. Só que se vocês pegarem uma solução, né, um gás, por exemplo, o refrigerante. Se eu pegar dois refrigerantes da mesma marca e abrir eles ao mesmo tempo, um estiver mais frio, né, mais gelado, vamos assim dizer, e o outro estiver na temperatura ambiente, provavelmente não, com certeza, o gás sairá mais rápido daquele que está em temperatura ambiente, a temperatura está mais quente, mais elevada, porque a solubilidade dos gases ela diminui conforme tem o aumento da temperatura, o que geralmente acontece ao contrário com relação aos sólidos. E a questão 3 dizia o seguinte: o gráfico a seguir mostra curvas de solubilidade para substâncias nas condições indicadas à pressão de 1 atmosfera. Então, ali eu tenho a curva de solubilidade, onde eu tenho a solubilidade, né, em gramas de sal por 100 gramas de água. E eu tenho 3 substâncias, que ali o KNO3 é o nitrato de potássio, fora o nitrato de potássio, lá embaixo, NaCl, que vocês já sabem que é o cloreto de sódio, e também tenho ali o nitrato de sódio. Depois falava o seguinte, vamos lá. A interpretação dos dados desse gráfico permite afirmar corretamente que, primeiro vamos ler as alternativas. Então, letra A, compostos iônicos são insolúveis em água na temperatura de 0 graus. B, o cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. C, sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura. D, a solubilidade de um sal depende principalmente da espécie catiônica presente no composto. E a solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura. Vamos responder. Então vamos lá, correto ou incorreto? Letra A, compostos iônicos são insolúveis em água na temperatura de 0 graus. Essa alternativa ela está incorreta, né? Os compostos iônicos mostram, né, que possuem solubilidades não nulas em água na temperatura de 0 graus. É só vocês acompanharem no gráfico, mesmo em 0 graus, todos eles, né, já são parcialmente solúveis em água. B. O cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. Incorreto, tá ok? O cloreto de sódio ele apresenta solubilidade praticamente constante na faixa de temperatura considerada. Então, ali, se a gente pegar a faixa que vai estar traçada aquela linha amarela,
a gente vai ver que ele aumenta um pouquinho conforme a temperatura também vai aumentando. Não é nada comparado aos outros dois compostos presentes no gráfico, mas ele aumenta também a temperatura, ele não tende a diminuir. Letra C. Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura. Olha, essa está correta. Vamos pensar no seguinte: sais diferentes eles podem apresentar a mesma solubilidade em dada temperatura, assim como ali os compostos, né, de cloreto de sódio e nitrato de potássio, sob a temperatura mais ou menos ali de 25 graus, eles apresentam a mesma solubilidade. Assim como também lá em cima, mais ou menos perto dos 72, 73 graus, eu vou ver que o nitrato de potássio, tá, e o nitrato de sódio também apresentam a mesma solubilidade. Então, a letrinha que está correta é a letra C, mas vamos conferir as demais. Ó, letra D. A solubilidade de um sal depende principalmente da espécie catiônica presente no composto. Não depende apenas do cátion, né? O sal depende, né, a solubilidade de um sal depende da combinação entre o cátion e o ânion, e não principalmente de uma espécie catiônica presente no composto. Ou seja, nunca vai depender exclusivamente de um, sempre vai depender dos dois, tanto do cátion quanto do ânion. E letra E, a solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura. Incorreto. Já que se a gente reparar ali no gráfico, a solubilidade do cloreto de sódio é maior que a do nitrato de potássio na faixa de temperatura de mais ou menos entre 0 e 25 graus. Quando chega em 25 graus, a solubilidade dele se iguala, mas antes disso, a solubilidade do cloreto de sódio é maior. Bom, galerinha, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido. Como tarefa, vocês vão pegar a apostila do módulo 11 de Química, do módulo 11, aquela que tem o título de soluções, vão abrir ela lá nas atividades finais, lá na página 30, onde vocês vão responder as questões 1 e 3, tá ok? É isso, um abraço e uma boa semana.